Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula prática, como prometido na aula de demonstração. Meu nome é Claudinei, eu acredito que eu não tenha falado na aula anterior. E vamos utilizar materiais simples, materiais que até mesmo encontramos na rua. E como vocês podem observar, uma mesa de madeira, no caso essa foi feita por mim mesmo. E materiais simples, até parece que está um pouco bagunçado, mas não está. É que é assim mesmo, fabricação de carimbos a gente não pode ter muito zelo, senão a gente acaba não produzindo nada. Eu costumo utilizar essa marreta para fazer de base para os moldes que eu vou estar fazendo. Nesse caso, essa aqui tinha o cabo já danificado, eu tirei o cabo e aproveitei a base, mas não há necessidade de você tirar o cabo da sua marreta aí, tá, gente? Ou pode ser uma base de metal reforçada, que ajuda bastante, ou o próprio canto da mesa. Aqui no cantinho, dá pra gente também estar utilizando. Como eu já havia dito, vamos começar com o processamento desta lata de leite ninho. Como que a gente vai fazer para utilizar o material dela? Como vocês observam, tem a tampinha e vamos começar a trabalhar ela. É importante vocês terem um abridor comum de lata, esses que vocês têm aí na casa de vocês. Vamos tirar toda essa borda e também o fundo dela. Vamos lá? Nesse momento é importante a gente não ter muita pressa, porque tem que ser tirado bem rente mesmo, para facilitar depois a gente tá cortando ela ao meio. Então, encostar bem o abridor aqui, ó, e abrindo aos poucos. Tomar cuidado para não se cortar. Esse material aqui é muito cortante, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. Até uma dica legal, eu costumo usar potes como esse, ou latas que não são utilizadas, com tampa. Dobro com cuidado. E coloco aqui dentro. A lata vai sobrar muitos reparos, fiapos, e é importante que são coisas descartáveis, não jogar no lixo, tá, gente? E nem em qualquer lugar, porque crianças, animais domésticos podem se machucar, ou até mesmo a gente, né? Então, colocando em um recipiente que depois a gente tampe, pode até ser descartado no lixo comum. E preserva também que não danifique o coletor de lixo, né? Ele pode se cortar. O rótulo, ele é colado só numa parte. Então a gente retira ele, ó, a parte da cola. Também tem uma dica legal, que essa parte da cola a gente não vai utilizar. Virando o mesmo processo do lado oposto, cortando bem rente, e depois vocês vão entender o porquê. A gente retira todo esse fundo. Eu faço um pouco rápido por devido à prática, mas se vocês vão estar iniciando aí, pode fazer com bastante calma, tá, gente? Pronto. Vamos trabalhar primeiro esse fundo aqui. Ele é retinho, muito bacana para utilizar, mas essa beirada não é interessante. Agora vem a nossa amiga tesoura. Bem rente, a gente vai estar recortando e tirando essa parte que ficou
torta, sobrando somente a parte lisa e reta. Mais uma vez, gosto de deixar bem frisado que não há necessidade de fazer com pressa, tá, gente? Nesse caso, esse aqui eu costumo cortar ele em pedacinhos e também tá colocando dentro do vidro ou qualquer recipiente com tampa. Como vocês observaram, já tem o material cortante aqui que está sobrando e a gente não vai utilizar. O fundo a gente já tem aqui. E agora, como que a gente vai estar cortando essa lata? Tem uma emenda que a gente não vai utilizar e nem a parte da cola. Pode acontecer de às vezes a cola está mais para cá, do outro lado, não importa. A gente vai descartar tanto a parte da emenda como a parte da cola. Com um alicate comum, a gente vai fazer uma pequena entrada, que é esse cortinho aqui. Por quê? Para não forçar demais a tesoura e acabar quebrando o cabo. Nessa entrada a gente coloca a tesoura e corta facilmente. Chegou do outro lado, não vamos forçar a tesoura, vamos fazer o mesmo processo com o alicate. Como ficou fácil, né, gente? E para tirar o restante aqui é a mesma coisa. Faz a entrada com o alicate. Chegou no final com a tesoura. Novamente o alicate. Tá feito. Esse pedaço a gente vai descartar. Como o meu vidro aqui é pequeno, eu vou cortá-lo em pedaços para estar colocando dentro desse vidro. Essa parte aqui é descartável. Para mim eu não vou utilizar. Não é interessante estar acumulando esse material em cima da mesa. Eu mesmo posso me cortar com ele. A lata tem essas duas bases das dobras. Vamos tirar também, mas para não ficar muito extenso, vamos fazer mais 2 cortes para ficar tamanhos menores. Novamente alicate. Não tem assim uma medida exata, tá, gente? Mais ou menos aí, dividir em 3 partes. Mesmo esquema, alicate, tesoura. Para acelerar aqui, eu vou dar uma adiantada de um lado aqui. Alicate, tesoura. Do outro lado, a gente também tira com alicate. Super simples, não precisa ter pressa, e lembrando, é um material super cortante e o corte é profundo. Eu já me cortei com esse tipo de material, foi muito perigoso. Agora vamos tirar essa parte aqui, dos dois lados. Aí não tem segredo. Com a tesoura a gente tira de um lado, tira do outro. E o mesmo processo com as outras duas partes, que no caso eu dividi em 3. Estão vendo, pessoal, como não é difícil a gente estar utilizando essa lata? É só se atentar a esses detalhes. Tentar fazer força, cortar com a tesoura, vai danificar a sua tesoura. Aí você pode quebrar ela e ficar sem ela. E a tesoura é usada para praticamente tudo. Coloquei aqui no vidrinho, já está enchendo. A lata de leite ninho tem esses corrugados, que são essas partes onduladas. Vamos primeiro se atentar à parte lisas. Parte do meio, eu vou separar. Olha que legal, tem uma parte lisa, prontinha para mim estar processando. E essa aqui eu vou dividir em 2 também. Observaram que essa parte, no caso, ainda sobrou uma onda. Com o alicate, eu simplesmente vou segurar e puxar. É um pouquinho
trabalhoso, mas tem que tomar cuidado para não cortar a mão, tá, gente? No puxar, segurar firme para não puxar e cortar o dedo. Por que fazer isso? Para tirar um pouco essa onda, porque essa onda aqui ela não é, né, interessante para o nosso trabalho. Ondinhas vão sumindo. Para acelerar aqui, eu vou utilizar um alicate que eu tenho, ele é liso. Então ele corre mais facilmente. Mas pode ser feito daquela forma. Pode também utilizar a nossa bigorna improvisada. Eu tenho um martelo pequeno, mas vocês podem utilizar o martelo grande também. Tem que dar uma batidinha para ajudar. Nada especial. E aí utilizar o nosso alicate normalmente. Vai sumir toda a onda? Não. Mas já vai ficar fácil da gente fazer o que a gente necessita. Até aqui, vamos utilizar mais uma vez aqui o outro lado. Aproveitando sempre as partes lisas. Se vocês que tiverem bastante lata, seria até interessante não ficar perdendo tempo com essa parte ondulada. Aproveita as lisas. Nesse caso eu vou deixar essa parte reservada, em outro momento eu faço o processamento delas. Bem, temos as partes lisas e também o fundo da lata que a gente cortou. Observem que ficou um pouco largo. Com o auxílio de uma régua, pode ser de plástico ou dessas de metal, vocês vão observar aqui mais ou menos 2 centímetros. Eu corto meio a olho mesmo, porque eu já tenho mais ou menos a base. Não precisa ser mais que isso e nem menos. Mas se você quiser, você faz a medida, as marcações e corta. Para ficar mais ou menos padronizado. E não ficar peças grandes, outras menores. E facilita muito na hora de montar um carimbo. Um carimbo bastante comum, porém tem que ter um certo cuidado, são margaridas vazadas. Margaridas vazadas, borboletas, coração, tulipas. Mas vamos fazer aqui, como primeiro exemplo, pétalas de margarida vazada. A gente tem esse pedaço, vamos cortá-lo mais ou menos 1,5, 2 centímetros. Vamos fazer diversos pedacinhos. Por exemplo, eu vou montar uma margarida de 5 pétalas, então eu necessito de 5 pedacinhos iguais. Posso fazer de detalhe de 3 pétalas? Posso. De 4, 5,5, 8 pétalas. Vai da sua necessidade, do pedido do seu cliente futuro, né? E como que vamos fazer essas pétalas? Como eu havia falado na aula de apresentação, a gente utiliza arames como moldes. Eu tenho um arame mais grosso, tenho um mediano, eu tenho um número menor e o mais fininho de todos, que é para fazer mini pétalas. Como que eu vou utilizar? Eu vou pegar esse segundo em grau de diâmetro para fazer margaridas de tamanho padrão. Com o auxílio dessa base aqui,
Atentem bem nesse detalhe. Coloco essa parte aqui, deixando somente a ponta do arame e apoiando aqui em cima. Com esse pedaço de latinha, mais ou menos no meio, eu coloco em cima do arame e pressiono para baixo, fechando. Observem. Eu coloquei e pressionei, fechei. O arame dá o diâmetro que eu quero. Agora, com o alicate, eu vou fazer a pétala. Como? Apertando do outro lado, deixando em torno de 1 milímetro mais ou menos longe do arame. Ajeitar aqui e fazer assim. Pronto. E vou fazendo isso com calma até o final da latinha. Fica dessa forma. Agora eu vou cortar o que sobrou para ficar somente a pétala. Tesoura, apoio dos dois lados e bem na onde está o vinco que o alicate fez, que é essa parte aqui, ó, logo após a volta ficou as marcas do alicate. Eu vou cortar em cima. Não tem erro, ó. Sobrou, vai pro lixo. Por que eu fiz essa curva? Para ficar fácil para puxar. Tá vendo? Porque a pétala tá presa aqui, ela não sai. Com cuidado, eu seguro firme nela e puxo o arame. Fiz uma pétala. Parece que é miúda, mas não é, tá, gente? É o tamanho padrão. E vou fazer esse processo com as demais 4, para estar fazendo um carimbo de 5 pétalas, ou no caso uma margarida. Novamente, mesmo processo. Coloca numa base, pode ser no canto da mesa. A mão livre a gente não consegue porque não tem apoio, mas aqui a gente tem o apoio para colocar, pressionar e formar o tamanho dela, padronizado. O mesmo arame, mesmo esquema com alicate, mais ou menos 1 centímetro, um detalhe, 1 milímetro. Essa medida, gente, é mais ou menos a olho, não tem assim ficar marcando, porque lembramos que é um produto artesanal. Na natureza, as coisas não são perfeitinhas, existe a sinuosidade, ou seja, você nunca vai encontrar uma árvore reta, uma flor que todas as pétalas tenham o mesmo tamanho exato. Isso não existe. A natureza ela é perfeita com as suas imperfeições. Então a gente está imitando, copiando a natureza. Então não precisam ficar se atentando muito se está muito certinho. Só não pode ficar grande demais e nem muito miúda. E aí o defeito aparece. Mas ficando próximo o tamanho igualado, aí dá para fazer um carimbo bacana, legal, fácil de fazer o acabamento dele e tá utilizando para fazer aí os seus adesivos. Eu vou fazer mais esses dois que a gente vai montar esse carimbo aqui, tá, gente? Então tem mais essa pétala e mais uma. Se eu quiser uma pétala de diâmetro maior, utilizo um arame maior. Esse é o detalhe. Se eu quiser uma pétala menor, utilizo aquele araminho menorzinho. Então é isso que define o tamanho da pétala, no caso dessas pétalas vazadas. Em aulas futuras vamos fazer as margaridas de arame. São mais trabalhosas,
ficam mais bonitas, mas tem quem prefere as vazadas e tem quem prefere as de pétalas cheias, como se diz. Temos também as de pétalas de prego, que vamos aprender em aulas próximas. Eu preferi começar com os vazados porque é mais fácil da gente criar assim uma intimidade com esse trabalho, né? Que a montagem é igual para todas, não tem erro. Mas o processo de fazer as pétalas é diferente. Como a gente estava aqui falando, eu cortei 5 pétalas. Só preciso ver o lado certinho. E tenho aqui 5 cartuchinhos. Aqui na câmera não vai dar para não perceber muito bem, mas essas pétalas elas ficaram no formato de gota d'água, como imitando uma gotinha d'água. Essas são as pétalas da margarida. Vamos deixar aqui do lado. Então, só relembrando, gente, margarida vazada é assim que começa. A gente cortou o quadradinho aqui da latinha, né? E utilizou o arame para fazer. Se eu quiser maior, só para exemplos aqui, eu vou fazer uma só. Pego um arame mais grosso, mesmo procedimento, apoio, coloco a latinha em cima e pressiono para baixo. A distância é o mesmo esquema, mais ou menos 1 milímetro, e pressiono com o alicate para fechar. E vou descendo calmamente. É importante não encostar de tudo no arame, para não ficar, aí não vai virar uma gota, vai ser um arco, um círculo. Com a tesoura, corto no vinco, o vinco que o alicate formou. Com o detalhe dessa base, segura aqui, cuidado para não segurar leve demais e puxar com força, que vocês vão machucar o dedo. Então, pega firme aqui e vai com calma. Essa aqui ficou bem firme. Já ficou maior. Meu celular ele é meio difícil de fazer o foco. Mais ou menos deu para ver. A de baixo aqui está maior e a de cima menor. Então esse é o detalhe. Se eu quero pétalas maiores, um diâmetro maior de arame. Se eu quero pétalas menores, um diâmetro menor de arame. Aproveitando aqui que a gente está mexendo com a rata, e vamos fazer um coração. Uma pétala de coração. Eu utilizo o arame mais grosso, ou até mesmo uma chave de fenda dessa Phillips. Não pode ser aquela chata aqui, senão você não consegue retirar depois a lata que você colocou aqui. Então tem que ser a Phillips, que ela vara direto, não tem nenhuma base aqui para atrapalhar. Posso ver que o diâmetro é o mesmo, tanto o arame como o dessa chave pode estar sendo utilizado para isso. Eu não vou utilizar o arame para ficar mais fácil. O princípio é o mesmo, coloco mais ou menos no meio, pressiono para baixo, só que nesse caso eu não vou apertar com o alicate, eu vou tirar formando esse fio. Tenho essa pétala, deu para ver melhor assim. Vou basear mais ou menos o meio. Agora que eu preciso, no caso dessa, o alicate ponta fina. Eu vou utilizar esse que eu já tenho, mas como eu falei para vocês,
esse aqui eu fiz a adaptação. Não tem como eu fazer com alicate de ponta grossa porque é uma virada que eu vou fazer. Então tem que ser o ponta fina. Mais ou menos no meio. Deixa eu pegar um ângulo menor aqui. Então, vou pôr bem no meio aqui. E virar para baixo. E vou fazer dos dois lados iguais. Já fiz uma deformação. O que eu fiz aqui? Eu fui no meio, torci de um lado, fui do outro e torci o inverso. Então ele puxou para lá e desceu o meio. Só dar uma ajeitadinha aqui para ficar bem legal. Quando a gente faz isso, sempre um lado fica maior que o outro. Então eu igualo. Aí vem a questão também, o coração, se eu fizer um coraçãozinho bem pequenininho, eu vou pegar e cortar bem próximo aqui. Se eu quiser maior, eu corto mais aqui. No meu caso eu vou fazer um padrão. Eu vou cortar bem aqui, ó. Então eu seguro dos dois lados. E com a tesoura vou fazer um menorzinho. Aqui tem que ter uma certa firmeza na mão e cortar com calma, tá, gente? Formou um coração, mas ele ainda não está legal. O que eu tenho que fazer? Ajustar com o mesmo alicate. De dentro para fora, de dentro para fora, faço essa viradinha. Agora sim, formou um coração. Posso ter um coração só, fazer 3 corações ou 5. Eu vou fazer mais 2 para a gente estar montando um carimbo de 3 corações. Então vamos fazer mais 2 peças dessas. Mesmo procedimento. Sempre no meio e aperta para baixo. Já vou aproveitar e fazer as duas. E não tem erro, gente, porque aqui pegou bem no meio aqui do... Põe o alicate dentro e vira uma parte para cá e a outra para cá. É direita para esquerda e esquerda para direita, sempre de fora para dentro. Uma ponta do alicate vai estar pro lado de dentro e a outra pro lado de fora. Aí, rapidinho. Lembrando sempre de tirar a diferença que fica na beirada. Já vou também fazer o próximo. Esse deu uma diferença maior, então vamos tirar ela também. Vou segurar novamente e basear mais ou menos o tamanho, para ficar próximo daquele outro. Cortar. Lembrando sempre de segurar com uma certa firmeza, para não danificar a peça e principalmente não nos cortarmos. Mais ou menos o mesmo tamanho. Esse ficou um pouquinho maior, vou ter que cortar um pedacinho dele. Aí a gente vai ajeitando.
até o formato do coração do que a gente quer. Esse ficou bacana. É só ajustar esse aqui. Ainda não está legal. Vamos fazer mais um ajuste. É um serviço de paciência, gente. É nada de pressa. E pressa nesse tipo de trabalho a gente só vai causar dano, né? Causar um acidente, se cortar. Na hora de montar o carimbo, ele vai ficar desse formato aqui, ó. Os 3 corações. Se fossem só 2, só colocaria 2 corações. Um só. E se fosse 5, cortaria mais 2 para fechar aquela flor de 5 coraçõezinhos que as meninas usam para fazer os adesivos. Então a gente tem aqui um de 5 pétalas vazada, que é a margarida pequena, e esse coração. Utilizando o princípio do coração, vamos fazer uma borboleta simples. É o mesmo procedimento, sempre corta um pedacinho. No caso da borboleta eu vou precisar de 4 pedacinhos desse. O mesmo arame que eu utilizei, ou a chave de fenda, se você tiver aí, dá para fazer o coração, a borboleta, a tulipa e diversos outros. Mas vamos assim, passo a passo, para a gente não encher de informação e ficar coisa faltando. Então agora, mesmo esquema sempre, de dobradura. Coloca em cima e pressiona. No caso da borboleta, também não vamos apertar com o alicate. Ainda não. Vamos fazer isso, vou fazer uma borboleta inteira, de 2 asas. Novamente o alicate de ponta fina. Esse alicate, gente, encontra-se facilmente, tá? Qualquer loja de material de construção, lojas de armarinhos, até mesmo em supermercados, às vezes tem aquela parte de ferramenta, você acha ele avulso ou em kit. Avulso ele é bem mais barato, não é tão caro não, é bem acessível. A borboleta, a gente coloca o arame, para vocês entenderem.